para a gente ver aqui, Êxodo 20, verso 12, capítulo de número 20 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, não é? Êxodo foi escrito por quem, galera? Moisés, que escreveu todo o Pentateuco, não é isso? Aleluia, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, escritos por Moisés. Êxodo capítulo 20, verso 12, só para a gente ler e fazer menção deste termo, né, desta palavra tão cheia de força, de amor. Diz assim a palavra do Senhor no 20, 12, honra, mesmo assentados, mas diz assim, honra a teu pai e a tua, honra a teu pai e a tua, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida neste momento. Pai, queremos fortalecer, Senhor, as bases espirituais. Senhor amado, oferecer através da tua palavra um enriquecimento. Pai, para que, Senhor, a consciência espiritual de cada um de nós se eleve neste momento. Tua palavra existe, Senhor, para elevar o nível de consciência, Senhor, do crente nesta terra, para se distanciar, ó Pai, com a sua consciência, da consciência mundana, pecaminosa, terrena. Senhor, amado, tua palavra, como a tua lei, Senhor, ela serve para elevar o nível, Senhor amado, moral, elevar o nível, Senhor amado, de comportamento, ética, Senhor amado, de cada um daqueles que se aproximam de Ti, para que em nos elevando, Senhor, estejam mais perto de Ti, porque o Senhor habita nos lugares altos. Senhor, a Tua palavra eleva a nossa mente até aqueles lugares, para ali, ó Deus, podemos ser pessoas mais dignas, santas, que dão um bom testemunho, Senhor, e que maneja bem a Tua palavra, e que, ó Deus, porque maneja e conhece bem a Tua palavra, não tem do que se envergonhar nessa terra. Assim, ó Pai, nós oramos, usa a minha vida, e nós saímos daqui desta noite fortalecidos em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, fazia parte já, desde lá do começo, quando Deus estava ali formando Israel como uma nação, um povo, e portanto oferecendo ali aquela nação leis, estatutos, e fazia parte dos mandamentos principais, e que estavam lado a lado do primeiro grande mandamento de Deus, que é amai a vosso Deus, né, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a intensidade do nosso ser, tudo que é em nós, ame a Deus, né? Lado a lado desses versículos, desse mandamento, vem alguns outros, que vêm estabelecendo um conceito muito sério de Deus para com o homem, e um deles é um mandamento com promessa, e é o primeiro mandamento com uma promessa, que carrega com esse mandamento uma promessa, ou seja, uma ordenança, um mandamento de Deus, mas que oferece junto com ele uma promessa, é esse: honra ao teu pai, e com uma ênfase maior nesta noite, por causa deste dia das mães, honra teu pai e a tua mãe. E a Bíblia diz aqui que, em se cumprindo isso, a Bíblia diz que se prolongará os teus dias, ou seja, o filho que assim age para com a sua mãe, seu pai, lógico, mas com a mãe, diz, né, a palavra do Senhor como promessa, que os dias serão prolongados na terra, que o Senhor teu Deus te deu, ou seja, a tua porção, tudo aquilo que envolve e me envolve, todos nós aqui somos filhos, né? Temos diferenças enormes entre nós, em vários níveis, mas uma coisa que nos torna iguais, semelhantes, é que todos nós temos uma mãe e um pai. E aí, amados, a honra dada a essa mãe, né, gera, na realidade, um grande resultado, um tremendo resultado nas nossas vidas. Dito isto, eu quero comentar com os irmãos que na Bíblia, o termo mãe, né, esse termo ocorre na Bíblia, só por curiosidade, 289 vezes na Bíblia, né? Ou a palavra mãe ou mães, né? Mas ela aparece com uma frequência
bastante forte. 289 vezes não é qualquer termo, não é qualquer palavra que aparece com tanta frequência assim ao longo da Bíblia, desde o Velho até o Novo Testamento. 289 vezes. E naturalmente que a palavra mãe aparecendo tanto assim na Bíblia, em alguns momentos ela está falando exatamente de pessoas específicas, de mulheres que se tornaram mães em algum momento, mães num determinado momento na história de Israel, na história da igreja, né? E cujo registro, né, está claro na Bíblia. E isso, amados, servirá para a gente hoje como exemplo. Quanto tempo der hoje para eu falar de algumas mães aqui e tentar aplicar isso, né, de uma forma prática. E isso, mamães, é mais uma forma de a gente, de uma forma singela, homenageá-las, né? Falando da força, da expressão, da importância de algumas mães que se manifestaram na Bíblia, que existiram na Bíblia, né? E que fizeram uma diferença enorme na vida de seus filhos e às vezes, amados, até de nações. Tal a força, né, diferenciada na mulher que tem essa grande bênção de se tornar mãe. Porque, amados, a mãe quando concebe, a mãe quando gera um filho, concebe um filho, e quando naturalmente cria esse filho, recebe de Deus uma porção diferenciada, uma porção especial. E ela nos ensina muito. Vamos começar então, desde o princípio lá, a gente já vê a manifestação da própria Eva. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, lá no seu capítulo 3. A história de Eva é muito rica, mas eu quero me ater aqui a um perfil, a um traço de Eva, né, para a gente poder usar também outros exemplos. Mas a palavra do Senhor é muito clara, não é? Quando a palavra do Senhor aqui diz que, no capítulo 3, verso, deixa eu ler aqui, a partir do verso número 15, acontece uma catástrofe, acontece algo muito ruim na vida deste casal. E aí Deus, então, falando agora com Eva, depois do pecado, né, a Bíblia diz: porém, inimizade entre ti e entre a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava agora sentenciando, né, ali a serpente, a Satanás. E a Bíblia diz: e para a mulher disse Deus: eu multiplicarei de sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então vamos separar aqui Eva, né? Vamos separar aqui a condição de Eva como esposa. Vamos nos ater um pouco mais à questão agora de ser mãe. Ela ainda aqui não havia gerado filhos. Deus havia gerado a Adão, havia gerado a Eva, né? Havia colocado os dois, como sabemos, no jardim como zeladores, como ali, né, cultivadores daquele jardim. E havia perfeição, e nós sabemos que então vem a tentação, ambos caem, né? Eva é enganada, Adão é induzido, e aí ambos comem do fruto proibido. Os seus olhos acabam agora, né, contemplando e entendendo a condição do bem e do mal. E a palavra de Deus diz então que há um zelo imediato de Deus de encerrar essa maldição ali. Ela seria perpetuada, não havia jeito, o pecado veio para ficar, não é? Porém, amados, havia ainda o perigo do homem comer do fruto que daria vida eterna. Então você já imaginou, se Eva, né, se Adão e Eva comem do fruto agora, nessa condição de pecadores, se eles comem do fruto que daria vida eterna. Então, amados, seria ainda uma morte definitiva, eterna, na condição humana. Então, seria algo catastrófico. Então, Deus vai lá, encerra o jardim, ele fecha, expulsa ambos dali. Porém, antes de fazer isso, ele anuncia, ele sentencia ali, né, infelizmente, as consequências para cada um. E é muito característico, é muito personalizado isso. Para o diabo foi de uma forma, para o homem de uma e para a mulher outra. E entre essas maldições, entre esse juízo, vem, na realidade inclui agora, né, algo que aconteceria para Eva. Ela ainda não era mãe, mas ela conceberia, porque na realidade o pecado
ele contaminou a condição espiritual do homem, física também, né? Naturalmente, porque agora o homem ficaria doente, o homem teria as mais limitações e tudo mais, porém algumas funções permaneceram intactas. Deus permitiu, né, que algumas funções, aptidões do homem permanecessem intactas. O pecado não conseguiu destruir o poder de gerar, o poder de conceber. E a gente vê nessa primeira mãe algo que Deus também quer falar hoje comigo e com você como crentes. Assim como esta mulher, que era uma potencial mãe, recebeu o poder de Deus para garantir a força geradora, a força de conceber, ainda que debaixo de dores. Mas eu vou te dizer uma coisa, Eva gerou a filhos. Foi com dores? Foi. Porém, amados, esse enfrentamento do pecado. Agora, sabe, amados, essa mulher, mesmo sabendo que a condição seria gerar em dores, mas ela entendeu que havia um poder de gerar nela, somado naturalmente com o seu marido, que assim Deus estabeleceu, o sêmen do marido, né, no útero da mulher, gerará então agora um novo ser. Esse poder gerador, essa semente que encontrará nesta mulher, né, um ambiente seguro para gerar filhos, vem hoje também de uma forma profética nas nossas vidas. Saiba de uma coisa, meu amado, Deus, através do seu Espírito, através da sua palavra, através, né, de todas as manifestações que Ele tem em favor de nós, garante e sempre garantirá em nossas vidas o poder de gerar algo. Amém, amados? Você e eu, Eva, teve nela garantido o poder de gerar filhos. Louvado seja Deus. O poder de enfrentar as dores de parto. Louvado seja Deus. Mas há uma força espiritual hoje em nós, para que através de nós e em nós seja gerado coisas, seja gerado valores, seja gerado, aleluia, sempre até seres, amém? Mas eu quero hoje que você entenda que Deus tem um poder para fazer de mim e de você gente produtiva, gente que pode gerar, que pode conceber, com dores de parto, amém. Poderão vir forças estranhas, forças contrárias, que vão gerar algum tipo de dor, sabe, amados, na concepção, na geração e na concepção. Mas Deus garantiu, aleluia, em Eva, o poder de gerar. Não está tarde demais, o tempo não acabou, para que você, cada um de nós aqui, em nome de Jesus, tenhamos renovado a nossa mente em relação a isso. Há poder de gerarmos algo ainda nesta vida. Isso significa que você pode sonhar. Isso significa que há poder ainda de Deus disponível para a tua vida, para você sonhar. Não abdique dos sonhos, não engavete teus projetos. Há poder de Deus, como houve para Eva. Hoje, Deus nos diz pela sua palavra que há poder para continuarmos gerando coisas em nossas vidas. Criar situações, gerar, sabe, amados, coisas que podem mudar a condição de nossa vida, mudar o rumo da nossa história. Sabe, amados, às vezes o inimigo vem e quer nos oprimir com essa mentira maligna de que nós não somos produtivos, que nós não temos poder mais para gerar. Sabe, amados, ou muitas vezes vem um sentimento de medo das dores que virão no dia em que eu gerar um filho. E entendo o filho como algo que você pode sim gerar ainda nesta fase da tua vida. Aqueles que podem dizer, eu já sou velho demais. Ou aqueles que podem dizer no outra ponta, eu sou jovem demais para gerar certas coisas. Não, tanto a jovens quanto a velhos, Deus tem poder para gerar. Às vezes o inimigo vem e põe um certo medo, o medo da dor que isso causará. Vai custar demais, vai doer muito, vai precisar de muito envolvimento. Sabe, amados, o inimigo muitas vezes quer nos impedir de crer nesse poder de gerar, nesse poder de conceber na vida, ou seja, de ser alguém que até o último dia da vida produz, aleluia, faz acontecer, realiza, tem resultados efetivos na mão. Deus hoje libera esta palavra, aleluia, louvado seja Deus pela força que há numa mãe, que nunca descansa, que acredita sempre que alguma coisa pode acontecer de novo. Amém? Recebe isso, igreja, em nome de Jesus? Então vamos começar a tirar projetos da gaveta? Vamos começar a sonhar de novo? Aleluia. Foi no dia, recentemente, eu falo umas coisas, depois esqueço.
que a gente prepara uma palavra para o dia e depois a gente esquece. Mas um dia eu disse aqui, eu não sei se foi de domingo, se foi, muitos de vocês ouviram, ou se foi numa pregação de jejum, mas foi recentemente, acerca de um homem chamado Walt Disney, que disse assim: eu já não durmo para descansar, eu durmo para sonhar. É um tipo de sono diferente. Ou seja, ele acreditava tanto nesse poder gerador, nesse poder realizador, que ele não estava preocupado não em dormir para descansar. Ele dormia para sonhar novos projetos, para acordar de manhã e dizer: eu sonhei com algo novo, eu vou me levantar, vou realizar, porque tem poder. Se o Walt Disney dizia isso, o que pode dizer alguém que acorda cheio do Espírito Santo, que tem o poder de Deus em seu favor? Aleluia! Alguém como eu e você, que pode dormir de noite, sonhar um sonho, aleluia, de conquista, acordar pela manhã disposto a acreditar que através de mim e em mim há um poder de gerar o novo, em nome de Jesus, amém? Então por que o lamento? Então por que o som de tristeza dos lábios? Porque o choro do desânimo? Eia, hoje Deus te anima e te diz: levanta, porque há poder para gerar novos filhos aí, em nome de Jesus. E esse poder foi tão forte que Eva, depois de ter gerado o seu primeiro filho e depois o seu segundo filho, a Bíblia diz que um deles vai e mata ao outro. Por outras questões, é o pecado aí. Vamos deixar essa questão espiritual aí de uma forma mais paralela. Vamos de encontro a essa porção aqui de Eva. A Bíblia diz que Caim, tomado por um sentimento maligno, vai e mata ao seu irmão. Como chamava o irmão de Caim? Amém. Um fazia o quê? Abel fazia o quê? A Bíblia diz que Abel era... pastor de ovelhas. E Caim, ele era alguém que trabalhava mais com a terra. E houve ali, né, uma certa falta de compreensão por parte desse moço em agradar a Deus, em oferecer uma oferta agradável a Deus. E ele vai e entrega algo que Deus não recebe, mas ele não soube lidar com o não de Deus, com o não recebimento de Deus. E ao invés de ele ir e tentar de novo, ele vai, se enche de ciúme e com uma pedra pesada vai e assassina aquele filho. Imagina a dor de Eva, a dor desta mãe que agora entendeu que a vida e o pecado não somente geraria dores de parto, mas a vida toda seria acompanhada de dores. E eu vou te dizer, a força que Deus nos dá hoje é semelhante à força de uma mãe que perde um filho de uma forma tão terrível, mas passa o tempo do luto, enxuga as lágrimas da tristeza e se levanta e gera outros novos filhos. E a palavra de Deus diz que ela se levantou, aleluia, e gerou um outro filho chamado Sete. E ali então uma geração de justos se manifestou em meio às dores. Ninguém aqui criança, ou pelo menos não tanto criança assim, para imaginar que nesta vida tudo é muito fácil e simples. Nós sabemos na carne que há luta, que há dores, que há dificuldades, mas eu não vou parar, eu não vou ficar chorando em casa, eu não vou ser um comprador de lenço, eu vou ser vendedor de lenço para quem está chorando, porque o choro da minha vida, o choro dos meus olhos serão enxugados esta noite por Deus, que está aqui e quer te dizer: há poder para você se levantar e produzir, realizar. Tem tempo ainda, meu irmão, para você ficar rico em nome de Jesus. Há tempo ainda para você conseguir se levantar e mudar a sorte do teu nome. Hoje pode estar lá no SPC, pode estar lá no Serasa, mas Deus tem poder para gerar filhos na tua vida, a fim de que ele saia de lá e fique entre aqueles que têm boa reputação no mercado, bons pagadores, gente que paga em dia, gente que tem dinheiro para pagar o que compra, em nome de Jesus. Amém? Eu creio. Essa é a força que eu vejo na mãe, na mulher mãe, e essa força que eu quero na minha vida, como homem, como pai, como pastor. Não desistir de olhar o novo e saber que há poder gerador na minha vida. Amém? Oh, glória a Deus. Quem estava precisando disso, ou quem está precisando, dá um amém bem baixinho. Amém. Agora, quem está precisando muito disso, dá um amém bem forte. Amém! Eu também estou. Ô, glória. Agora deixa eu achar aqui.
Eu mudei a página. Achei. Está aqui, ó. Gênesis 21, 17. Abre lá comigo. Gênesis 21, 16. Eu vou aproveitar aqui. 16, Betão, desculpa. Olha lá. Gênesis 21, 16 diz assim, ó. E foi assentar-se em frente dele, a uma boa distância, como a de um tiro de arco. Vamos definir quem é quem aqui. Quem foi se assentar em frente dele? Hã? Quem conhece a história? Agar. Em frente dele quem? Ismael. Ismael era o quê de Agar? Então a gente está falando de uma mãe. Certo? Olha lá. Foi se assentar da distância como a de um tiro de arco. Porque dizia que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Amados, foi um choro de solidão, de abandono. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, se você já teve tempo suficiente como crente para ler Gênesis inteiro, porque é um livro grande, né? Leva algum tempo para se ler o Gênesis todo. Às vezes leva até 5, 6 anos, quando a pessoa às vezes não lê muito a Bíblia. Mas eu sei que você lê bastante, então já deu tempo de ler Gênesis, eu sei que você já está em Levítico. Amém? Aleluia. Então diz assim a palavra do Senhor, ó, Gênesis 21. Agar, ela se envolve numa trama familiar terrível. E ela vira um joguete nas mãos de Abrão e de Sara. Abrão e Sara. Que, amados, vivia um dilema terrível. Havia uma promessa de Sara se tornar mãe, mas não era. E porque ela não conseguia ser mãe, ela não teve essa visão de fé, ela não creu na promessa de Deus, ela olhou para o natural e viu, aqui não dá, aqui já era. Então ela pega e transfere esse poder de reprodução para uma estrangeira. Aí que está o problema. Quando a gente fica perdendo muito tempo na vida, não crendo nas promessas de Deus. E, consequentemente, começamos a perder a crença em nós mesmos, porque, amados, é um buraco atrás do outro. Eu paro de crer em Deus, eu começo a desacreditar nos outros. Começa por aí. Eu desacreditando nos outros, começo a descer mais fundo e passo a acreditar mais em mim. Eu começo a ter um descrédito geral. Amado, eu não consigo acreditar em Deus, não vou acreditar em homem nenhum, muito menos em mim mesmo. Então é um processo terrível. Então daí a importância da gente avivar, estar sempre ativando esse nosso lado aí de crer, de acreditar. Amém, amados? Mesmo diante das impossibilidades. Mas a gente vê então, Sara, transferindo esse poder reprodutor na sua escrava, que lhe servia, porque Agar era uma escrava egípcia. Trabalhava em uma serviçal, que, porque certamente era produtiva, realizadora, foi subindo de andar, foi sendo promovida. Ela saiu de lá como uma escrava, a Bíblia não diz isso. Mas às vezes pensando nisso, ela foi se destacando, até que ela foi chamada para servir dentro de casa. E era uma serva direta agora de sua senhora. E a Bíblia diz então que ela, que apresentava esse poder produtivo, ela também tinha poder de reproduzir. Então Sara entrega o marido de bandeja para ela e fala assim, vamos gerar um filho através dela. Ou seja, queria Sara ter um filho seu, sendo gerado por outro. Não dá muito certo isso. Não dá para dizer que é seu. Amém? Não dá. Só que ela, habilitada que estava para aproveitar oportunidades, resolve aceitar. E gera um filho com Abrão. E a ele é dado o nome de Ismael, e esse menino vai crescendo. E enquanto ele cresce, cresce também ali a alma oca dessa mulher Sara,
que foi, na realidade, sendo tratada por Deus e depois chega a ser uma grande mulher, mas era um processo. E a Bíblia diz que começa a ter entrevero entre elas. E acontece que, finalmente, chega o tempo de Sara gerar o seu filho Isaque. Não soube esperar, agora tem um pepino enorme. Amado, saiba de uma coisa. A tua bênção é a tua bênção. E ela é tua, e ela vai se manifestar. A do outro é do outro. Deixa ela com a bênção dela. Deixa a alegria do coração daquele ser que vive do teu lado se manifestar. Se alegre com ele. Porque a tua bênção vai chegar sim em nome de Jesus. O problema é que às vezes a gente perde esse poder de esperar e perde também o poder de ser amigo da bênção alheia. De se alegrar com o crescimento do outro. E aí a gente começa a se entristecer e a entrar em buracos cada dia mais profundos. Mas essa moça aqui chamada Agar agora tem uma competição interna. E agora, amados, a vida leva, e a situação toda que leva, para ela ser a corda mais fraca. E a gente sabe que na hora do entrevero, querido, a corda sempre rebenta para o lado do quê? Mais forte? Não. E na vida, amados, eu e você, tem dia de ser o lado mais forte e tem dia de ser o lado mais fraco. É ou não é? Há momentos da vida que eu sou esse lado mais forte. Então, para mim, entrevero, intriga, problema, tranquilo. Eu sei que a corda minha, ela é mais grossa, ela não vai quebrar. Tudo bem. Agora, há momentos da vida em que Deus me leva a ser o lado mais fraco. Portanto, se que na hora de estourar o problema, será em mim. Então eu tenho que ter atitude espiritual, eu tenho que ter atitude mental, eu tenho que ter atitude psicológica, emocional, para sustentar os momentos em que Deus permitir que eu seja o lado mais fraco. E eu entendo esse entendimento, e eu tendo essa humildade, eu saber que eu tenho que evitar entrevero. Amados, há momentos de lançar a espada, há outros momentos de embainhar a espada, há momentos de você desembainhar, porque está em você a força, mas no momento em que Deus permitir que você seja o lado fraco, aprenda a deixar Deus ser a tua justiça, Deus ser o teu defensor, deixa Deus falar por você, apenas se recolha. Talvez até no alto grau de insignificância naquele momento, porque eu vou te dizer uma coisa, às vezes Deus nos permite ser insignificantes, aquele que ninguém lembra, aleluia, que não veio para a festa, sabe, aquele que ninguém notou e deu falta. Tudo bem, pode ser que hoje você esteja vivendo assim, eu sou a última bolacha do pacote, amém. Se você não for, não tem festa, glória, mas saiba, poderá ser que amanhã Deus te permita ser não mais essa bolacha do pacote, mas ser alguém que agora não tem muita significância. E aí? Deus deixou de ser Deus? Não. Agar viveu um tempo de glória, mãe de filho, tinha lá toda a atenção do pai, aleluia, do marido, e a esposa comendo as unhas, roendo as unhas de inveja, de ciúme. Eu sou, aleluia, eu sou o que sou. Mas a vida dá voltas. E eu vou te dizer uma coisa. Nós, como filhos de Deus, aleluia, pela vontade permissiva dele, damos voltas junto com o mundo. Porque os nossos pés ainda estão plantados nesta terra. E se ela gira para lá, amados, nesse momento, nós estamos indo com ela. Só que ao mesmo tempo que os meus pés são conduzidos pela atração que eu tenho com esta terra, e portanto estou sendo levado pelo movimento, pela rotação da terra, os céus também me acompanham. E hoje eu posso ser, ou você, quem sabe, pode ser alguém cuja glória não se manifesta mais. Talvez a sua importância não seja como aquela, mas quem sabe Deus te permitiu hoje cair um pouco, se rebaixar um pouco, para fazer surgir através de você alguém cuja glória seja não maior, mas muito mais afinada com a vontade de Deus. Aleluia. Não faz muito tempo, esses dias, na semana que os jovens estavam lá no acampamento, domingo,
Estávamos aqui, igreja bem vazia. Era aquela semana, jovens todos fora, semana de viagem, muita gente viajou, estávamos aqui fazendo um culto a Deus, foi uma benção. Mas lá no final, 7h30, mais ou menos esse horário assim, ó, entrou um casal ali. Se sentou, queridos, quietinhos ali. Um senhor, uma senhora distintos, sabe assim. Acabou o culto, né? Logo depois, saímos ali, fui cumprimentá-los. Ficamos quase mais de 1h30 conversando aí na porta. E eles naquele momento, sem nos conhecer, tendo nos visto pela primeira vez, coincidiu de conhecermos pessoas em comum, né? Deus não nos trouxe aqui por acaso, conversamos, amados, e ele foi um pastor de muito destaque nos anos 90, nos anos início de 2000. E depois eu fui na internet e lancei o nome dele no Google. Falei, senhor Google, quem é fulano de tal, né? E o Google me respondeu. E aí ele disse, olha, está aqui, queridos, mais de 500 links diretos com ele, pregando para multidões. Sendo muito usado por Deus. Mas chegaram ali, queridos, ficaram quietinhos e disseram assim, hoje a gente só quer sentar no banco para ouvir uma palavra de Deus. O tempo mudou. Acabou a glória. Mas ele disse, Deus permitiu que chegássemos nesse estado para entendermos coisas acerca dele, de que com glória na terra nós não podemos conhecer. Nós só podemos dizer que conhecemos Deus agora, vivendo o que vivemos. Incluiu até a perda de um filho assassinado, quando saía de um culto, lá no centro de São Paulo. O menino estava cantando no altar. Saiu, acabou o culto, foi assassinado. Entrou no McDonald's e foi assassinado. Então, amados, nós não sabemos o que é que está reservado. Hoje eu tenho um filho. Hoje eu o mostro. Hoje todos contemplam. Hoje eu sou o foco da atenção. Mas poderá ser que amanhã Deus queira me experimentar como sendo alguém que ninguém nota. Mas eu vou te dizer, e até um versículo que tem a ver com mãe. Isaías diz, acaso poderia a mãe, que deu à luz uma criança, um filho, que amamentou, criou, gelou, pode ser, acaso uma mãe se esquecerá deste filho, quando este crescer? Porém a Bíblia diz, mas até se esta se esquecer, Deus diz, eu não me esquecerei de vós, tenho-vos gravado nas palmas das minhas mãos, aleluia. Se você é grande ou se você é pequeno, se você hoje está lá no alto, se hoje você está aqui embaixo, saiba, você continua sendo filho de Deus, Ele sabe quem você é. Sabe de você, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o número do seu sapato, Ele sabe o teu RG, teu CPF, Ele sabe o carro que você tem, Ele sabe a angústia, a dor, o teu choro secreto, e eu vou te dizer, Ele vai cuidar de você, porque Deus não olha como o homem olha, Deus não vê o coração como o homem vê, Deus vê o coração de outra forma, e é essa forma que me importa, como Deus me vê. Amém? Diga assim, não me importa como o homem me olhe. E eu incluo absolutamente todo ser humano. Não me importa. O que me importa é como Deus me vê. Você concorda com isso? Amém. Glória a Deus. Esse é o poder que Deus hoje quer fazer manifestar em nossas vidas. Eu já olhei ali, vamos encerrar, fica de pé, porque nós temos algumas coisas a serem feitas, eu não quero tomar o tempo demasiado dos irmãos. Mas você vê, são mães. Eu ia falar de Joquebede, pastor, a mãe de Moisés, que diante da notícia de que Faraó havia decretado uma lei de matar todas as crianças nascidas de uma certa idade para baixo, todos os meninos, porque chegou ao ouvido dele, as profecias e os ditos, acerca de Israel e do poder de libertação que Deus tinha para aquele povo. A palavra de Deus disse então que aquele faraó, não sabendo quem seria daqueles meninos nascidos, quem seria o libertador de Israel, ele manda matar todas as crianças. E Joquebede,
esconde o seu filho, ela gera um filho em meio a um decreto de morte. No Egito havia uma norma, uma lei rígida de mulheres hebreias não engravidarem. E se tivesse filho, seriam mortos ao serem nascidos. Sabe como ele fazia? Faraó é bonzinho, irmãos. Você acha que teu patrão é ruim? Você tinha que conhecer Faraó. Você acha? O camarada pegava aquela criança recém-nascida, ia lá na beirada do rio Nilo, que tem muito jacaré, crocodilo desse tamanho, e jogava lá aquela criança, e aquela criança então era envolvida por aqueles crocodilos, comida viva, e matou centenas, milhares dessas crianças hebreias. Mas Joquebede, essa mãe, cujo poder a fez crer de que Deus é o esconderijo, a palavra do Senhor disse que o Senhor é o meu refúgio, meu alto e secreto refúgio, nele eu me escondo. Amado, hoje o faraó espiritual é o diabo, e ele tem sede da tua vida, ele quer te matar, quer me matar, ele quer matar teus filhos, quer matar tua reputação, quer matar a tua vida financeira, quer matar teu ministério. Deus quer matar a tua voz profética, quer encerrar teus lábios, para que você não fale daquilo que você conhece plenamente, muito melhor do que eu. Eu vou te dizer, Deus está falando com alguém. O Senhor diz, o lábio foi fechado, para não compartilhar o que sabes de mim. É por isso que o teu lábio só chora. É por isso que ele só lamenta e reclama. Mas o Senhor diz, se abrires de novo o teu lábio para falar de mim, teu choro cessa em seguida. O Senhor diz, nem lágrimas haverá mais em teus olhos, ele se secará de tal forma que não chorarás mais. Choras porque negligencias o que sabes de mim. Só que Joquebede acreditou na voz profética, guardou aquela criança, deu à luz em meio a dores de parto, mas escondeu aquela criança, guardou enquanto pôde 3 meses, até que chegou uma hora que era impossível. Sabe o que ela fez? Senhor, eu até aqui guardei, agora eu não consigo mais, eu preciso entregar nas tuas mãos. E a Bíblia diz que ela fez um barquinho de junco, desceu, pegou aqueles gravetos de junco, fez tal, costurou, fez lá, sei lá, conforme aquelas condições que ela tinha, botou betume dentro, fez um barquinho, colocou aquela criança que ela guardou enquanto pôde, e falou, Senhor, agora cuida. E a Bíblia diz que ele foi posto no rio Nilo, o mesmo que matava filhos. Agora Deus transformou aquele rio de matador de filhos hebreus, agora de mantenedor de um príncipe. O mesmo rio que te mata hoje, Deus pode fazê-lo ser o rio de honra na tua vida. E aí Deus manda te perguntar, o que é que te faz se sentir envergonhado? Hein? O que é que te faz olhar para baixo quando você chega numa rodinha? Eu sei o que me destrói. Eu sei de mim, eu não sei de você. Eu sei o que é que me abate, e eu saio fora. Sabe quando você chega numa rodinha e está todo mundo falando daquele assunto do qual você não tem nada para falar? Aí você pega, peraí, alguém está me chamando, papo furado, né? A gente não tem o que falar. Então aí a gente se sente envergonhado. Esta área que hoje te envergonha, te acusa, quem sabe, Deus tem essa unção de Joquebede na tua vida, em nome de Jesus. Ela pode falar de ti em honra daqui a pouco, e ela ser para a tua vida um motivo de honra e nunca mais de desonra. Mas a gente tem que crer em Deus, soltar o barquinho, irmão, botar Moisés dentro dele e falar, Senhor, cuida, até aqui eu pude fazer o que eu pude, agora eu não tenho mais o que fazer. Deus tem essa cura hoje para você, Deus tem uma porta aberta, sei lá o que for. E aí a Bíblia diz que esse barquinho foi, não virou, nenhum crocodilo comeu. Se Deus fechou a boca de leão para Daniel, não ia fechar a boca de crocodilo para Moisés?
Se Deus fez o sol parar para Josué e a lua para ele, aleluia, não vai habilitar a bênção para você. Deus não te vê diferentemente do que via Josué, nem de forma diferente de quando ele olhava para Moisés. É o mesmo amor, é a mesma coisa, é o mesmo sentimento de preservar você, porque Ele quer te usar como usou Moisés. Amém? Feche os seus olhos. Aleluia, louvado seja Deus. Comece a orar, aquilo que a palavra falou contigo, aquilo que foi ministrado no teu coração. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, queremos buscar o teu fortalecimento. Senhor, falamos de algumas mães que nos ensinaram com suas vidas. Poderíamos falar, Pai, de Rispá, Senhor amado, que viu seus 2 filhos sendo enforcados, ó Deus, e ficou 8 meses, 7 meses ali, ó Deus, vendo seus filhos ali pendurados, Senhor, e não nos enterrou, e enxotava ali aqueles abutres, urubus, Senhor, para não comerem a carne dos filhos mortos dela. Senhor, os guardou, os preservou, Senhor, embora eles estivessem mortos, Senhor, Rispá ficou ali guardando, enxotava de dia aqueles abutres, e de noite enfrentava as bestas feras que queriam comer a carne daqueles filhos, mas ela guardou, ela zelou e espantava, não iria ter os seus filhos de volta. Mas a Bíblia diz que Davi ouviu essa história e mandou buscar aqueles filhos, e os seus ossos foram enterrados junto com os ossos do seu pai Saul, e ele os enterrou em honra. Deus, essa força, Senhor, de ficar ali vigiando a minha bênção, ainda que pareça que morreu. Deus, no final, dará uma honra para aquele que permanece no lugar da sua perda, crendo em Deus e sendo fiel, zeladora daquilo que lhe foi dado, mesmo que tenha sido tirado. Ensina-nos com essas mães, Senhor, que militaram, que foram fiéis, muitas até a morte, como Raquel, que morreu dando a luz a Benjamim, mas deu a luz ao filho, morreu, mas o filho nasceu. Oh Deus, assim nós oramos. Oh Pai, dá-nos a força, Senhor amado, como da força da mãe de Timóteo, que instruiu aquele menino desde cedo os caminhos de Deus. Que tenhamos, Pai, sempre em nossos lábios a instrução boa para os nossos filhos, para aqueles que precisam da boa instrução de Deus, para sermos geradores de Timóteos, aqueles que se levantarão para ganhar multidões para Cristo. Assim nós oramos nesta noite, no nome precioso de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Podemos assentar. Quero convidar a banda.